O movimento Tiny House internacional, além de trazer um estilo de vida minimalista em casas com espaços minimamente pensados, introduz as tiny houses sobre rodas, as mini casas móveis. Para ser confortável em qualquer lugar do país, independente de onde estacionar, ela precisa ser construída com paredes, teto e piso isolados termicamente. Para isso, as paredes, além de serem estruturadas para aguentar a movimentação, têm que ser resistentes a qualquer condição climática. Tiny house. Tiny house? O que você tá fazendo? João Pedro brincando de tiny house na tiny house, enquanto a mamãe faz o isolamento térmico. Placas brancas aqui. Aqui em casa a gente tem um acordo. Quando um cozinha, o outro lava a louça. Como eu fiz o almoço. Mas eu adoro lava-louça. Lava-louça é fresquinho, é gostoso, refresca. Bom, falando em refrescar, a gente tá falando de isolamento térmico. Quando a gente pensa numa casa móvel, numa tiny house sobre rodas, a gente tem que levar em consideração algumas questões no processo de construção. Uma delas é o tipo e o posicionamento das esquadrias, né? Os ventiladores ou circuladores de ar, qualquer sistema de circulação de ar e o isolamento térmico, que a gente quer ter conforto, a gente quer ter qualidade de vida dentro da casa, independente das condições climáticas lá de fora. Agora, por exemplo, tá um sol de rachar e chovendo, então levanta aquele bafo e a umidade tá grande, mas a gente tá conseguindo controlar muito bem aqui dentro. Quando a gente fez a escolha do isolamento térmico da nossa tiny house, a gente fez uma pesquisa dos materiais disponíveis, não só de valores, mas algumas questões técnicas de cada um, e a gente levou em consideração algumas questões que a gente gostaria também de pontuar para vocês. Se você vai fazer a escolha do isolamento para sua tiny house ou para sua casa, você talvez se interesse por isso. A primeira coisa que a gente pensou foi na radiação, né, nos raios UV ou raios ultravioletas. Eles penetram com uma certa intensidade, não só na madeira ou no vidro, mas eles também penetram no cimento, na alvenaria e, obviamente, no guarda-sol que a gente usa na praia ou na piscina. Então, além dele penetrar da intensidade do calor, entrar no ambiente, ele pode deteriorar os materiais. É por isso que quando a gente às vezes deixa alguma coisa no sol, acaba desbotando ou, né, se deteriorando, são esses raios que causam essa danificação. Inclusive a gente fica até moreninho, né? A gente fica quando fica Na debaixo praia, do na guarda-sol, piscina. né? O pessoal fala que é um mormaço, mormaço. Outra questão que a gente levou em consideração foi a retenção da umidade, porque alguns isolamentos térmicos, alguns tipos de isolamento, eles retêm umidade dentro deles. Então, se eles estão no meio da parede, numa parede que não respira, né? A parede da tiny house, ela respira, mas se vem a ter umidade nesse isolamento, pode criar mofo e aí criar fungos e a gente acaba respirando esse ar, o que além de não ser nada agradável, também não é bom para a saúde. Nós levamos também em consideração a convecção, que é um movimento do ar, o sobe e desce do ar. O ar quente, ele tende a subir e o ar frio tende a ficar embaixo. Então, como que esse isolamento iria se comportar conforme a temperatura, né, desse ar. E aí a gente também levou em consideração a sustentabilidade. A gente queria um material que fosse sustentável desde a sua fabricação, que fosse um material que não agredisse o meio ambiente, caso ele tenha que ser descartado por algum motivo, né, que ele possa ser reciclado ou ser reutilizado, e também pela toxicidade desse material, né? Aliás, tem materiais que soltam, por exemplo, alguns elementos chamados VOC. Não sei se já viram falar do VOC, famoso VOC. O famoso VOC são os compostos orgânicos, eu tô falando aqui no microfone, ó, compostos orgânicos voláteis. What the hell is that? Esses
compostos orgânicos voláteis basicamente são gases que são liberados de materiais que estão em fase de maturação. Tem materiais, por exemplo, tinta, verniz, o próprio XPS, EPS, né? Todos esses materiais que, por exemplo, isopor, principalmente aquela espuma expansiva, né? Eles são componentes que eles batem assim, começa a ter uma reação química com oxigênio, né? E ele começa a liberar radicais livres, né? E esses radicais livres, esses gases, né, são extremamente tóxicos pra gente, né? E aí chega de coisas tóxicas no mundo, né? Porque a gente já come comida industrial, já respira um ar poluído, aí já tá cheio de agrotóxico nas nossas comidas, aí tem mais essa dentro de casa? Não pode, né? Então temos que pensar todos esses fatores. Imagina quando você pinta uma casa, por mais que fala que a tinta não tem cheiro ou que não tem gases, ela demora aí uns 2-3 dias, até mais, né? A gente sentiu isso aqui na Tiny House, de utilizar verniz ou alguma outra coisa que ficou. Imagina um isolante térmico que tá dentro das paredes e que tá aqui o tempo todo, então a gente não queria isso. E outra coisa que a gente levou em consideração foi a condução térmica, que é o quanto que esse isolamento ele carrega de calor, que ele deixa, né, ultrapassar de calor para dentro das paredes, vindo, digamos, da externa. Ele vai bater na nossa tiny house, bate na madeira, que é o side, o revestimento externo, depois tem o isolamento e daí a gente tem a outra chapa de madeira. Mas qual que seria a condutividade do calor passando pela madeira, mas principalmente pelo isolante térmico, não é? Esqueci alguma coisa? A gente está falando de transferência de calor. Então imagina, lá fora você bota a mão na parede lá da nossa parede externa, né? Se está 50 graus, quanto está passando para dentro? Quanto menos condução térmica esse isolante tem, ou esse elemento que nós vamos escolher para colocar entre a parede, significa que quando lá fora tiver, sei lá, 50 graus, pode ser que possivelmente que dentro esteja a temperatura ambiente mais o tanto que ele conduziu. Então, sei lá, vamos supor que lá fora está 50 graus, a temperatura ambiente, por mais que o sol não esteja batendo na sombra, seja 22 graus, aqui, sei lá, não pode ficar, a parede interna pode ficar com uns 23, 24. Sei lá, uma transferência muito pequena. Quanto menor a condução, ou seja, menos calor vai passar para dentro de casa, ou seja, uma casa mais fresquinha. É assim que funciona. Vamos lá então para ver como é que funciona essas coisas? Eu vou deixar uma tabelinha aí para vocês agora, vou mostrar agora para vocês uma tabelinha. Essa tabelinha vai mostrar para vocês como que funciona fazer um comparativo, né? Entre os tipos de isolamento, por exemplo, né? Metal, tijolo, vamos ver como é que é? Então, peraí, deixa eu puxar aqui, peraí. Como vocês podem ver, os materiais foram ordenados por ordem de condutividade térmica, do maior para o menor, de cima para baixo. Lá embaixo nós temos o isolamento térmico marcado em amarelo. Vamos concentrar a busca de materiais que estejam nesse intervalo de 0,026 a 0,050. Dentro desse intervalo, encontramos no Brasil a espuma expansiva, o XPS ou EPS, fibra de vidro, lã de rocha e lã de PET. Para facilitar a escolha, classificamos as opções por condutividade, deformação com vibração, toxicidade, inflamabilidade, retenção de umidade e preço. A espuma expansiva é a mais cara dentre as escolhas. É famosa por aparecer em vídeos virais e tem entrado em muitas tiny houses por sua eficiência no isolamento. Por conta do elevado nível de toxidez e preço, desconsideramos do nosso projeto. O XPS e EPS, isolamentos rígidos da família do isopor, também tem a sua ótima performance, porém é altamente inflamável. Por esse motivo, desclassificamos também. A fibra de vidro é o mais barato das opções, por sua vez, é o que mais tem oferta no mercado. Devido a ele soltar micropartículas no ar que, em contato com a nossa pele ou vias aéreas, podem causar câncer ou irritação, decidimos por não usar. Seguindo as mesmas características da lã de vidro, a lã de rocha parece como a pior opção, pois além da toxicidade, ela deforma com a vibração na casa, compactando-se na base da parede. A lã de PET, apesar de conduzir um pouquinho mais de energia térmica, ela ainda está dentro do intervalo de qualidade do isolamento. Fabricada através de reciclagem de garrafa PET, ela é antialérgica, não gera VOC
e atende quase todos os nossos requisitos, exceto pelo preço, que ainda é alto comparado com os usuais. A casa vai ter marquinhas do João Pedro por todo canto, né? É coruja, mas ele fala que é o Hulk, mas parece uma coruja, né? Qual que é o... O bichinho ali em cima do cano. É, aquele é o Hulk? É. Um dos grandes desafios que a gente encontrou no uso da LED Pet foi em como cortar as placas. Elas são placas grandes e a gente precisa fazer os recortes de acordo com a posição do steel frame. Aqui, por exemplo, tem um vão, então a gente precisa colocar o isolamento térmico aqui dentro. E aí a gente tentou usar tesoura, a gente tentou usar estilete, a gente até pensou em aquecer ferros e passar aqui quente e nada dava muito certo, dava muito trabalho. Até que a gente resolveu usar a serra circular ou esmerilhadeira, vocês vão ver aí nos vídeos. E aí deu super certo, que a gente vinha aqui, marcava certinho o tamanho, desenhava nas placas e aí conseguia posicionar depois do corte com essa serra. Última pecinha do isolamento térmico do teto do nosso loft. Você não tem ideia da diferença de acústica aqui dentro. Talvez na gravação dê pra ouvir. Não sei se dá pra sentir, só alguém muito sensível. Dá. Mas é que tu tem ouvido de músico, né? Pozinho de PVC. Microplástico. Ele é ecológico, mas também tem... Foi? Tá faltando um pedaço. Tá faltando? Complementa Aí, aqui. tá faltando aqui, ó. Esse pedacinho. Isso? Eu cortei certinho. Pensando o quê? Tá pensando o quê? Você acha que a Prontinho. Bel faz as coisas pela metade? Claro que não. Agora esse pedacinho que fica, esse vãozinho aqui, ó, o que a gente faz? Geralmente a gente pega esses pedacinhos aqui, ó, e preenche com os sobras. Ai! E Isolamento do térreo todo feito. Aqui, 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 embaixo, janela, toda a parte do banheiro. Aqui as partes que estão abertas aqui o Robson pediu pra deixar, porque não sei o que ele quer fazer com esses canos. E aqui toda a parede da cozinha e da sala. Ah, e o window nook. Esse eu fiz todinho. Ó, até o teto. aqui tá inventando de desenhar, vai aproveitar nossas folhas de planejamento do telhado. É isso, Peruquinha? É. Então vai lá, desenha aqui na parte traseira, tá? Da folha. Enquanto ele tá fazendo companhia pra mim, eu vou mostrar pra vocês como é que tá. Quarto pronto. Olha ali do outro lado ali, ó. Quarto das crianças pronta. Olha ali, a nossa sala está pronta também. Muito fácil fazer sala. Essa parte da cozinha aqui tem uma parte de energia solar, elétrica, posto de gasolina, coisas que a gente vai contar depois. A parte de ar-condicionado e a parte de hidráulica, que é a parte tensa aqui. A gente vai fazer um pouco mais de cuidado. Enquanto isso, na sala da justiça, eu vou finalizando aqui o telhado. Nós sabemos que construir tiny house é um processo difícil, né? Cansativo, demorado. Mas todo dia que a gente acordava, olhava a casa na sua evolução,
a gente ficava muito grato por estar passando tudo isso em família. Vamos ver aqui, tá legal, legal. Acho que matamos tudo. Telhado pronto! Oh, yeah! Neve? Onde você tá, Bel? Eu tô quase no telhado da Tiny House. Você está quase ou você está no telhado? Não, só a minha mão, eu não subo mais do que isso. E o que é isso na sua mão? Neve? Neve? É. Que cachorrada é essa? Neve na Tiny House? O que será que é essa presepada aqui? Isso aqui é o segredo da Tiny Houses Brasil. Bom, como vocês podem ver, a Land Pet ele resolve a boa parte dos problemas e dos fatores que a gente julgou importante no início do vídeo, mas falta um deles, que é a radiação solar, ou seja, são os raios ultravioleta, né? E para resolver isso a gente precisa de materiais mistos, ou material que contém algum material reflexivo, porque o raio ultravioleta ele é uma radiação, e quando ele conta, por exemplo, alguma coisa que seja metálica, por exemplo, metalizada, ela vai lá e vai refletir e não vai entrar dentro da casa. É um exemplo desse material aqui, né? Esse material aqui é um material misto, assim como outros materiais são encontrados no mercado, que é um misto de um material que tem esse lado que é aluminizado, né? E esse lado que é o isolamento térmico, tem uns que são feitos de sanduíche, e aí você encontra diversos tipos. Na nossa casa a gente vai utilizar esse por dois motivos. Este lado pelo isolamento térmico e isolamento de som também, porque a gente vai encostar uma telha de metal em cima dela, e ele vai fazer o papel de uma mão segurando, por exemplo, um prato de bateria. Quando você bate na bateria, você causa no metal uma reverberação, não é isso? Essa reverberação, ele só para quando você bota a mão no prato, que é quando você abafa segurando um prato de bateria. A mesma coisa acontece quando você coloca por exemplo, uma chapa de metal em cima de uma lã. A lã vai fazer o papel acústico, né, obviamente, e vai fazer o papel de segurar, de abafador dessa reverberação. E o papel alumínio, como já disse para vocês, vai segurar toda a radiação para fora de casa, mantendo a casa fresquinha, sem um aquecimento excessivo por, no caso, as radiações ultravioleta. Então vocês viram que a escolha de materiais para sua casa sempre é uma coisa importante. Tudo é importante, né? Desde a escolha da mobília, do design dela, porque afinal, morar numa casa confortável é você olhar para ela e sentir, nossa, eu moro numa casa bonita, moro numa casa fresquinha, moro numa casa funcional, né? Isso é tiny house, né? Porque tiny house é vida com conforto, vida com liberdade geográfica, financeira, ou seja, uma vida com baixo custo, como o Jay Schaefer, né, Bel? Isso mesmo. Jay Schaefer. Jay Schaefer. Jay Schaefer. Jay Schaefer, se você nunca ouviu falar, é um precursor das tiny houses como a gente conhece hoje. Ele foi atribuído como precursor porque ele construiu a primeira tiny house sobre rodas, que tinha 9 metros quadrados. A gente tem um post no nosso blog, vou deixar o link aqui embaixo para você acessar. Fala um pouquinho do início das tiny houses e sobre a história dele. É isso aí. Parece uma neve mesmo. Só não fica marca no chão, só. Não, para de Natal, acabou o Natal, não precisa nem começou ainda. Vambora, então. Vamos lá.